Estamos aqui com mais um vídeo e apresentamos uma inovação do Código Civil, que é o artigo 1694. Vamos ler o artigo 1694 e posteriormente vamos fazer uma discussão sobre todos os detalhes deste artigo, que é muito importante para se conseguir na justiça e regularizar uma situação que está ainda informal. O artigo 1694. Podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Acabamos de assistir à projeção do slide com o artigo 1694. Vou repetir novamente o artigo para que possamos passar a discussão do mesmo. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Para entendermos melhor o artigo 1694, nós vamos começar a explicação pelos parentes. Os parentes podem ser os ascendentes, os colaterais e os descendentes. Quem seriam os ascendentes? Os ascendentes seriam os pais com relação aos filhos, os avós, os bisavós, tataravós, se esses estiverem vivos. Os descendentes seriam os filhos, os netos e os bisnetos. Os colaterais seriam os irmãos e assim por diante. Depois entraremos em detalhes sobre este grau de parentesco, embora o artigo 1694 ele não especifica o grau de parentesco, mas teremos que estudar o grau de parentesco para efeito de ajuizamento de uma ação do pedido de alimentos. Caso você faça um pedido requerendo da pessoa ilegítima, o seu pedido vai ser indeferido e não vai chegar nem a ser analisado. Então vamos ver aqui o parágrafo 1º para que possamos dar sequência ao nosso trabalho de análise. Parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A relação de proporcionalidade do parágrafo 1º é as necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada. Então, ninguém vai poder pagar mais do que a sua capacidade de recursos. Você não pode tirar da sua boca para alimentar outra pessoa. Para complementar e dimensionar o binômio alimentar, invocamos aqui o artigo 1695, que define
em que consiste a necessidade. Não ter bens, nem prover pelo seu trabalho a própria mantém-se. E a definição de possibilidade de recursos é poder fornecer a verba sem desfalque do necessário ao seu sustento. É regra que reproduz o artigo 399 do Código anterior, com supressão do termo parente. E é isso pelo fato de que agora, como antes destacado, trata-se aqui não apenas de alimentos entre parentes, como também entre cônjuges e companheiros. Faremos uma pausa aqui para encerrar a primeira parte do nosso estudo.